Feito, galera. Eu abri aqui o nosso projetinho, tá? O Windows Forms, né? Que a gente criou. Vou deixar o card aí em cima para quem não viu a primeira aula. Fizemos o back-end, né? A gente tem algumas coisas para melhorar aqui ainda, mas todas as operações elas já estão funcionando, beleza? O que a gente vai fazer hoje é aplicar o Entity Framework, né? Então vamos começar aqui, ó. Vou vir em Tools, vindo em Tools, Nugget Package Manager e vamos vir nesse cara aqui, ó. Beleza? Vamos realizar a instalação, só vai ter o fonte Ansible instalado. Então a gente vem aqui, ó, para pesquisar e vamos colocar Entity Framework, beleza? Pega esse primeiro aqui, ó, tá? Que só tem Entity Framework, beleza? Seleciona o projeto e realiza a instalação. Aceita, ele vai realizar a instalação, ó, aqui, ó, deu sucesso, instalou tudo certinho e a gente vai começar a nossa implementação. Mas antes, vamos só definir aqui, ó, no app.config, que está aqui do lado direito da tela, a gente vai já deixar pronta a nossa string de conexão, tá certo? Do banco de dados. Vai ter a tag configuration aqui e dentro dela a gente vai abrir outra tag para isso, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? Quando você coloca connection, olha lá, o connection strings, ele já joga pra gente. Então a gente vai fechar a tag, tá? Vai abrir outra, aí vai colocar add, tá? Que a gente vai adicionar uma string de conexão. Sempre defina o name dela, tá? A gente vai definir o name já já. Vamos primeiro construir uma classe, mas já vamos deixar pronto o nome da nossa string de conexão, tá? Eu tenho um SQL aqui, eu tenho 2008, né? Eu instalei um bem antigo, uma instância SQL bem antiga, tá? E eu tenho ela aqui, só tem esse banco aqui que eu fico mexendo, mas não tem mais nada aqui, ó, tá vendo? Peguei o bem antigo aí para vocês verem que funciona. Eu tenho anotado aqui uma string de conexão para facilitar. Eu vou copiar aqui e vou adicionar aqui, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Eita, rapaz! Eu vou explicar para vocês certinho o que eu estou colocando aqui. Deixa feito. O que eu coloquei aqui, ó? Aqui é o server, né? Igual. Aí eu coloquei o meu, RRS 2008, né? Ó, RR barra S 2008. Esse é o meu, tá, galera? Coloca o servidor local de vocês aqui. Aí vocês só substituem essa parte. O nome do banco eu coloquei logger, tá? Eu coloquei logger, porque é o que a gente vai fazer aqui. A gente só vai adicionar cada operação que o usuário realizar na nossa aplicação. Então eu vou criar um banco de log e toda a operação que o sistema fazer vai ser adicionado no banco de dados para registro, tá bom? Beleza, o name aqui, a gente vai definir o name, tem que ser o mesmo nome da classe que a gente vai criar, tá? A gente vem aqui em útil, arquivos, add, né? Adiciona uma nova pasta, coloca a data, aí a gente vai criar outra pasta dentro de data, chamada models, e dentro de data a gente vai adicionar uma classe chamada appdbcontext, tá? Que é onde vai fazer a nossa conexão, onde a gente vai chamar algumas das nossas operações, tá? Ela vai intermediar tudo isso. Você copia o nome dessa classe, volta em app.config e cola aqui em name, tá? Vamos deixar igual, beleza? Agora vamos para Models. Clicando em Models, botão direito, add, class. Vamos colocar arquivo, tá? Essa nossa classe de arquivo, ela vai conter algumas informações para registro, tá? Como a gente está usando o Entity, a gente precisa de um ID, tá? O Entity ele já vai compreender que esse ID, esse nome ID, vai ser uma primary key. Então ela vai ser auto-incrementada, tá? Então sempre deixem como ID, beleza? Aí a gente dá um prop aqui, ó, tab, coloca string, aí a gente vai precisar do caminho do arquivo, tá? O caminho do arquivo, prop de novo, string, nome do arquivo, prop, a gente vai ter a extensão do arquivo. E agora a gente vai ter algumas informações do que foi realizado, operação, que é a operação que a gente realizou na tela, e a data da operação, né, galera? Porque a gente precisa dessas informações. Opa, data, operação. Beleza, a gente concluiu nossa model aqui, bem simples, tá?
A gente só vai ter essas informações como necessário. E agora o que a gente precisa fazer? Como a gente está usando o entity, seria interessante a gente definir o nome dessa tabela, né? A gente coloca aqui table, abre parênteses e coloca arquivos. Né? A gente está definindo como a gente quer que a nossa tabela se chame no banco de dados. Venho aqui ó, em app dbcontext e aqui eu vou adicionar algumas coisas, tá? Primeiramente uma propriedade de db7, tá? E aqui a gente vai passar a nossa model, arquivo, e vamos chamar ela de arquivos, beleza? Feito isso, a gente vai criar um construtor. Se você não tem conhecimento sobre o que são construtores, eu vou deixar um card aí que explica tudo certinho, tá? Vou colocar aqui, ó, setor e tab, beleza? Fiz isso. Aí, olha só, agora a gente precisa adicionar aqui, ó, em appdbcontext, uma herança. Herança, ó, ele já até joga aqui pra gente, ó, dbcontext, tá? Que é do próprio Entity Framework, a gente vai herdar esse cara. Então, quando a gente colocar aqui, ó, por exemplo, 2 pontos base, a gente vai acessar o construtor desse cara, que está nessa classe. E aqui dentro, a gente vai passar uma informação crucial para o funcionamento do Entity, que é a nossa chave de conexão. Ela se chama como? appdbcontext. E é isso que a gente vai precisar passar, tá? Então a gente copia aqui, ó, dá um Ctrl C na nossa identificação da connection string, volta em appdbcontext e coloca aqui dentro. Aí a gente só tira esses aspas duplas, né? Deixa só esses aqui, porque é só uma string que ele precisa receber. E a gente vai estar passando a nossa informação com a nossa chave do banco de dados. Tá certo? Só um ponto, no meu banco de dados eu tenho ele é misto, né? Então eu não preciso passar usuário e senha. Eu deixei dessa forma aqui. Caso de vocês precisem de usuário e senha, é ideal que vocês passem na sua conexão, tá bom? O meu isso aqui já resolve. Então voltando lá para appdbcontext, tá tudo certinho, temos nosso construtor, setamos o nosso banco de dados, né, a nossa tabela, passamos tudo que tínhamos para passar. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa de uma classe que se conecte. Então, o que a gente vai criar agora? Uma pasta de serviços, tá? Vou colocar aqui services e vamos adicionar outra classe chamada arquivo service, tá? Nela, a gente vai chamar algumas operações para mexer no banco de dados, beleza? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente precisa criar um método que vai receber um conjunto de arquivos, né? Strings de arquivos. A gente pode até olhar aqui, ó, no nosso form aqui, olha só. Aqui, ó, toda a operação aqui, ó, mover, por exemplo, ele usa arquivos. Então, ele já recebe um conjunto de arquivos que é um enúmero de string. Então, nosso primeiro método vai se basear nisso. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó, public void add arquivos, vai receber um enumerable de string, tá? Vai se chamar arquivos e, detalhe, a gente precisa passar qual operação a gente está realizando no sistema. Operação, para registro, claro, né? Beleza, fechou. Mas olha só, a gente está recebendo um build de arquivos. Só que a nossa classe de arquivo, tá? A nossa classe de arquivo, ela precisa dessas informações. E a nossa string, ela vai passar apenas o caminho. Então a gente precisa ajustar essas informações para o nosso interesse, para modular a classe. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos criar uma variável de build arquivos, tá? E nela, o que a gente vai fazer? Vai instanciar uma lista de arquivo, tá? Que é a nossa model. E vamos passar aqui uma capacidade, tá? Uma capacidade, porque aí a gente limita a quantidade dessa lista apenas ao que a gente vai utilizar, não gerando consumo desnecessário, tá bom? Beleza, criamos a nossa lista, tudo certo. Então, o que a gente precisa?
a gente precisa de um método para buildar a informação que vai vir de arquivos. Então vamos criar outro método, public void build. Ele vai receber o quê? Uma string chamada arquivo, e vamos passar também a operação do banco de dados, tá? Int operação. E agora, ele não retorna void, ele vai retornar a classe arquivo, porque ele vai buildar essa classe arquivo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou retornar uma instância de arquivo com suas devidas informações. Aí a gente coloca aqui, ó, caminho.path. Eu quero o caminho do diretório, tá? Deixa eu ver. Beleza. Deixa eu ver. Get director name. Acho que é esse cara aqui. A gente passa essa informação. Aí o nome do arquivo. Get file name. Só que, ó, esse cara, ele devolve com extensão. Eu quero sem extensão. Name. Aqui, ó, sem extensão. Legal. Passo o arquivo também. Aí tem a de extensão, né? Aí eu pego aqui .path, get extension, passo o arquivo também. Qual que é o próximo? Operação. A gente passa a operação. E a data, a gente passa datetime.now. Opa! .now. Legal. Preenchemos aqui a nossa instância, né? Com todas as informações que precisamos. Vou dar um Ctrl KD. Legal. Aí ele vai devolver. Então, quando a gente passar o caminho do arquivo e a operação, ele vai devolver esse objeto montado para a gente que vai ser adicionado nessa lista. Então, vamos lá. Como ele vai percorrer, eu vou colocar arquivos.foreach, tab. Legal. Vou mudar o nome para arquivo. E aqui eu vou alimentar essa lista. Eu vou fazer como isso, ó, build arquivos.add igual a build. Vamos chamar nosso método e vamos passar arquivo.operação. Legal. Vai montar toda a informação que a gente precisa agora. Mas tem um porém. Eu vou ter essa gama de informação. Beleza? A gente montou. A gente ajustou porque a gente precisa. Mas precisamos mandar para o banco de dados. E como que a gente vai fazer isso? Como? A gente precisa criar uma conexão com a classe que a gente criou aqui, ó. Então a gente vai precisar de uma instância disso. Então, voltando em arquivo service, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos criar outro método, private void add arquivos bd, tá? Aí, esse nome não tá lá essas coisas, mas sejam criativos aí, tá, galera? Que eu sou péssimo com nomes. Aí, o que vai rolar aqui? A gente vai receber uma lista, né? A gente vai receber uma lista de arquivos, né? Vou colocar aqui list arquivos. E nessa lista de arquivos, o que vai rolar aqui? Vamos abrir um using. Opa, ele jogou um cara aleatório aqui. var context igual a new appdb context. Legal, instanciamos, abrimos. Aqui vai ser a nossa relação com o banco de dados. A gente instanciou o nosso contexto. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, context ponto, ó, ele já entende o nosso DB7, né, o nosso banco de dados. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, ó, arquivos, ponto, add range, tá? Porque a gente vai adicionar uma gama de informação e vamos salvar isso, chamando context.save_changes. Legal. Aí a gente vai passar esse cara para cá e vamos passar o build de arquivos montados. Fechou. Construímos o nosso primeiro método, tá, galera? Esse é o nosso primeiro método. Vamos instanciar uma lista, vamos transformar essas informações para ser recebida no banco de dados e vamos chamar o método para adicionar. De certa forma, concluímos aqui
a nossa classe de arquivo service, porque eu só vou adicionar, galera, eu não vou excluir. Caso excluir e atualizar, caso vocês queiram um vídeo de CRUD utilizando o Entity Framework, deixem nos comentários que eu faço para vocês, beleza? Mas de início é só isso, tá? A minha intenção aqui é criar um log no banco de dados utilizando o Entity Framework, ok? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Temos a nossa classe de serviços pronta. Então, eu vou para onde? Vou para o back-end do form. Aqui, eu preciso ter conhecimento da classe que a gente criou para utilizar os seus serviços, tá? Eu preciso ter conhecimento dessa classe, arquivo service. Então, eu vou criar uma propriedade aqui em cima. Vamos antes criar um region, tá? O que é esse region? O region ele separa em blocos, bem bonitinho, olha só. Properties, e coloca aqui, ó, end region. Então, quando ele vai aparecer um menos aqui, ó, aí eu clico aqui, ó, olha só, fica o nome certinho, ó. Aí fica bem organizado. Então, eu vou mandar essa propriedade para cá. E aqui eu vou criar outra, private arquivo service. Aí eu vou colocar underline arquivo service, ponto e vírgula. Aqui, como a gente só vai não vai adicionar nada, eu vou colocar um read only aqui, porque vai ser de apenas leitura, tá certo? Então, eu vou instanciar ela quando o form for iniciado, para que a gente possa ter acesso a seus métodos, tá certo? Beleza. Tendo feito isso, o que a gente vai fazer agora? Ó, olha só como está esse método aqui btn iniciar. A gente tem um for each aqui, no mover, aí tem outro for each aqui, tem outro for each aqui. Dentro do switch, ele ficou meio deselegante, né? Não é agradável aos olhos. Então, caso eu queira melhorar o mover, eu teria que fazer código aqui, né? Então, eu precisaria de mais espaço. Então, nesse caso, a gente vai criar um método mover, tá? Eu vou dar um Ctrl X nesse cara, Ctrl X. Aí eu vou vir aqui embaixo, vou criar outro region, operações, iniciar, end region. E aqui dentro eu vou criar um private void mover. Esse vai ser o método que eu vou utilizar. Eu coloco o for each aqui, ele vai receber um enumerable de strings, né? Deixa eu ver certinho, é isso mesmo. Enumerable de strings, enumerable strings. Aí eu coloco aqui arquivos. Legal. Temos o nosso método pronto. Então, caso eu queira fazer outra implementação, eu venho aqui embaixo e sigo a linha, fica mais organizado, tá? Beleza, aí eu pego esse mover aqui, copio, coloco aqui e passo arquivos. Opa, detalhe, a gente precisa também passar... Ah, não precisa. A gente simplesmente vem aqui no mover e faz o seguinte, ó. Após mover, a gente vai precisar chamar a operação no banco de dados. Então, eu dou um enter aqui. Beleza, moveu, deu certo. Eu venho aqui, coloco a nossa propriedade arquivo service, ponto, add arquivos. Ó, ele vai pedir os nossos arquivos. E a operação. Operação é o quê? Ação, ponto, mover. Por que eu estou passando o enum? Porque quando você coloca o mouse em cima aqui, ó, de mover, tá igual a 0. Então a gente consegue facilmente colocar um cast, um cast aqui, ó, de int. Olha só que legal. Aí ele já vai passar essa numeração 0. No banco de dados vai ficar 0 essa informação, tá? Então vamos para o próximo, copiar aqui. Vamos já deixar organizado, aí a gente já testa, ó. Private, rapidinho, private void, copiar. Aí a gente vai fazer assim, ó. Beleza. Copiar, vamos copiar essa mesma estrutura para cá e para cá. Aí aqui vai ser copiar, aí aqui tem listar, aí tem excluir. Acho que são 4 operações, né? Listar, excluir, beleza. Todas receberam arquivos. Então eu venho aqui em copiar, dou um Ctrl X, coloco aqui, listar, Ctrl X, coloco aqui, excluir, Ctrl X e coloco aqui, para ficar mais organizado, tá? Aí eu venho aqui,
Venho aqui. Pronto. Olha só como o bloco ficou melhor. Deixa eu copiar isso aqui que a gente vai utilizar. O bloco ficou bem melhor. Mover, caso eu precise realizar alguma alteração no mover, eu altero o método, tá? Não estendo muito o switch. Quando for listar, ele vai adicionar a informação que era um listar, copiar, e quando for excluir, vai ser de excluir, tá certo? Então, essa é a nossa operação, beleza, galera? Deixamos tudo aqui bem enxuto, agora a gente vai testar para ver se está funcionando. Vamos ver aí se vai dar bom de primeira, beleza? Vamos executar aqui, ó. Dá um start, deixa eu só conferir se está instanciado, tal, certinho. Os métodos criados aqui, operações iniciar. Beleza, galera, iniciou aqui, tá? Eu copiei o diretório, vou colocar aqui. Eu já vou deixar no banco aqui, ó, para vocês verem que não tem nada, tá? Atualizando. Tem que aparecer logger aqui, aí a gente vai saber que deu certo, tá? Deixa eu só confirmar minha pasta, tá? Eu tenho um arquivo na pasta B, beleza. Meus arquivos estão na pasta B, eu quero passar para a pasta A, tá certo? Então, diretório raiz B, quero passar para A. Cliquei em mover, beleza. Vamos atualizar aqui de novo, só para desencargo, não tem nada aqui. Vou chamar, tá? Iniciar. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está construindo tudo, né? Pelo menos de primeira. Beleza, terminou. Aqui está dizendo que eles foram movidos. Ó, pasta A, na B, não tem nada. Então os arquivos foram movidos, tá certo? Agora vamos ver se a nossa tabela e nosso banco de dados ele foi criado certinho. Vou atualizar aqui, atualizar esse aqui também. Olha só, apareceu aqui e nem demorou, viu? Vamos consultar para ver se ele inseriu. Web geral não, logger. Select. Lembra que a gente alterou o nome da nossa tabela para ficar como arquivos? Olha só, certinho, ó, como a gente definiu lá na classe, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Vou executar essa consulta. Olha só, o caminho é esse, d/youtube arquivos/b. Nome do arquivo sem a extensão. A extensão está aqui. A operação era 0 e a data está aqui, ó. Todos foram incluídos ao mesmo tempo, por conta daquele método que a gente fez. A operação está 0, tá? Vou testar outra operação. Eu quero copiar de A para B, beleza? Olha só, vamos confirmar. Em A possui conteúdo, mas em B não possui nada. Tem que ter nos dois, fechou? Tem que ter nos dois. E a operação não pode ser 0, tem que ser operação 1, beleza? Vou iniciar aqui de novo. Iniciei, arquivos copiados. Registrou aqui o A, vamos dar uma olhada. Possui arquivos em B, tá? E possui arquivos em A. Então deu certo. Vamos dar uma olhada no banco de dados. Olha só, a operação mudou. Esses arquivos foram mexidos, né, com essa operação. Então é isso, galera. A gente aplicou o Entity aí, foi de uma maneira bem simples, tá? Eu espero que isso colabore com vocês e que abra um leque aí de possibilidades para que vocês consigam aprender cada vez mais, tá? Se vocês quiserem um CRUD mais completo, certinho, deixem nos comentários que eu faço para vocês. Obrigado aí, minha honra. Até a próxima. Tchau, tchau.